de Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, era uma cidade marítima, aonde muita gente passava por ali. E como o meio de locomoção naquela época ou era a pé, ou era em cima de um animal, ou era por barco, ali se tornava uma cidade boa, um local ideal para que dali fosse propagado o evangelho ao qual Jesus veio apresentar para o seu povo. Louvado seja Deus. E é nessa cidade aonde Jesus ele faz este tão lindo e bonito milagre que eu e você já estamos sabemos de cor e de salteado. Louvado seja o nome de Jesus. O texto da Bíblia diz que Jesus ele chega neste ponto onde nós lemos, e ele chega e entra em uma casa. Jesus ele vai trazer a sua palavra, ele vai levar o evangelho do seu Pai, o evangelho do Reino de Deus, e ele entra de casa em casa, de lugar em lugar, nas ruas, aonde ele vai, Jesus ele tem uma palavra para levar aqueles que estavam querendo ouvir. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esse texto e olho para essa afirmativa que eu acabei de fazer, eu entendo que eu e você, como discípulos de Cristo, devemos em todos os lugares aonde a gente pôr a planta do pé, ter uma palavra para oferecer àquele que necessita. Louvado seja Deus. Eu sou da seguinte mentalidade, eu sou daquele seguinte pensamento, meus irmãos, que aonde eu e você pôr a planta do nosso pé, eu e você temos que ter algo para oferecer ao outro. Louvado seja Deus. De vez em quando a gente encontra no meio do caminho, a gente pergunta e muitas vezes a gente escala ou a gente faz o convite para certa pessoa vir trazer a palavra, ou no culto, ou em algum outro momento, em um culto familiar, ou trazer uma palavra em um culto de ciclo de oração. E muitas das vezes a gente se encontra, e às vezes a gente até se decepciona, né, pastor? Aonde a gente pede para que alguém venha ministrar a palavra, ou venha trazer uma palavra, e a gente se depara com o seguinte fala, com o seguinte pronunciamento: ah não, eu tenho que ter mais tempo para me preparar, ah não, você me avisou em cima da hora, ah não, eu não estou preparado, ah eu preciso de um mês de antecedência. Irmãos, eu sou contra esse tipo de pensamento. Se você pensa o contrário, eu respeito, glória a Deus por isso, mas esse é o meu pensamento. Por que eu sou contra esse tipo de pensamento? Porque eu e você temos que estar preparados a todo momento. Eu e você não sabemos a qual momento vai chegar alguém em nós precisando de uma palavra. Já pensou, você está andando na rua, está no ponto de ônibus, está na fila do supermercado, está na fila da lotérica, na fila do banco, já pensou, alguém está precisando de uma palavra, e você, não, peraí, mês que vem você me procura que eu vou te dar uma palavra, semana que vem eu vou estar preparado para falar do amor de Deus para você. Eu sou contra esse tipo de pensamento, porque eu sei e entendo que eu e você, como discípulo de Cristo, a todo momento temos que estar preparados para ter uma palavra para oferecer, porque aqueles que nos cercam, aqueles ao qual nós vivemos, aqueles que eu e você convivemos, talvez dentro de casa, talvez no meio do trabalho, talvez na escola, talvez na rua, ou no ciclo social ao qual nós participamos, todos eles precisam de uma palavra, e eu e você temos que ter esta palavra guardada no nosso coração, para que no tempo oportuno nós possamos ministrar e o Senhor seja glorificado na vida daquela pessoa que vai ouvir esta palavra. Jesus, ele tinha uma palavra preparada aonde ele ia. Jesus pregava no templo, Jesus pregava nas ruas, Jesus pregava nos balados, Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava para quem queria ouvir, para quem não queria ouvir, Jesus pregava também. Jesus tinha uma palavra, e a mensagem de hoje, nessa noite, para mim e para você, seja portador da palavra de Deus. Não importa o lugar onde você vai, se é no ônibus, tenha contigo guardado a palavra.
Imagina, irmão, Jesus não estava numa igreja, não estava no templo, não estava numa sinagoga. O que aconteceu aqui foi tudo registrado dentro de uma casa. Jesus estava pregando dentro dessa casa. E o texto do versículo 2, ele vai dizer que Jesus entra na casa e começa a se juntar muita gente para ouvir, para querer receber algo de Cristo, para querer ouvir algo de Deus através da pessoa bendita de Jesus. E Jesus, o texto do evangelista Marcos, ele é enfático em dizer que Jesus entra na casa, enche de pessoas começam a vir de tudo que é lado, entrada na casa, até o ponto de não ter mais lugar na entrada da porta, trancar a porta, não conseguia mais ninguém entrar e ninguém sair, porque Jesus estava lá dentro pregando a palavra. O texto diz que Jesus anunciava ali a palavra. Todos nós conhecedores desse texto sabemos que ali o Senhor operou um milagre, o milagre do paralítico de Cafarnaum. Todos nós sabemos, você já leu, não é nada surpresa aqui para mim e para ti. Eu e tu, eu e você, nós sabemos que Jesus operou um milagre ali, só que Jesus estava ali para pregar a palavra. Jesus foi àquele lugar e anunciava a palavra. Jesus estava ali dentro, o povo estava ali ouvindo ser pregado a palavra. O que eu quero que você entenda, irmãos, que a reunião aonde eu e você nos reunimos, o objetivo principal não é ver milagre. Eu e você não devemos ter como primeiro objetivo da nossa vida entrar dentro de um culto para receber milagre, porque um milagre ele é consequência da palavra de Deus. Jesus, com toda certeza, estava ali não para simplesmente fazer milagre. Jesus estava ali para anunciar a palavra, porque quando a palavra de Deus é anunciada, o milagre acontece de verdade. Quando a palavra de Deus é anunciada, louvado seja Deus, algo diferente começa a acontecer no coração do homem e da mulher. E o que aconteceu aqui, irmãos, o que aconteceu aqui, o que nós vamos desenvolver mais alguns minutos, não foi um milagre, mas foi o milagre dos milagres. Diga comigo, o milagre dos milagres. Pastor Rogério, não entendi. Calma que no final você vai entender o que significa. Jesus estava anunciando a palavra. Só que todos nós sabemos que aonde Jesus ia pessoas necessitadas que queriam ouvir de fato a palavra de Deus. Aonde Jesus reunia para ministrar o evangelho, iam pessoas que queriam receber de Deus e somente receber algo de Deus. Iam pessoas necessitadas que queriam mudança de vida, iam pessoas necessitadas que precisavam de fato e que queriam ouvir o evangelho de Jesus, mas também pessoas que só queriam receber algo da parte de Deus, queriam algo de Deus, mas não queriam um compromisso, queriam receber, apenas receber, mas não queriam oferecer. Deixa eu te dar uma palavra aqui nessa noite. Quando você vier para buscar a Deus, não venha somente esperando receber, mas venha para oferecer. Porque o que é o culto? O culto não é um lugar onde eu e você nos reunimos simplesmente para pedir, para receber, para querer receber algo da parte de Deus e virar as costas e nunca mais voltar. No lugar do culto, o objetivo final do culto é você oferecer para Deus a minha e a tua gratidão, o meu e o teu louvor, o meu e a tua glória, a minha e a tua adoração. Afinal, o culto é destinado a agradar ao Senhor. Eu sou contra aquele pensamento que diz que da pessoa que vem para o culto não gostou do pregador, não gostou do cantor, não gostou do pastor que dirigiu o culto, não gostou do irmão que sentou do lado, só reclamou, só olhou para o lado, só olhou para a vida do irmão, não adorou, não cultuou o Senhor da
Como no dia de hoje, né? Tinha gente que ia para buscar, tinha gente que ia porque de fato precisava, queria receber algo do Senhor. Tinha gente que ia só para receber, e tinha gente que ia só para criticar. Meus irmãos, os que menos gostavam de Jesus naquela época eram conhecidos, e nós somos conhecedores. Eram os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Eles representavam a religião, eles representavam o judaísmo daquela época, que estava baseado somente em uma cultura vazia, mas que esquecia da essência do amor de Deus. Os fariseus, e até hoje nós usamos muito isso como um ditado no meio dos cristãos, os fariseus, eles se preocupavam em mostrar a sua religiosidade para os outros, mas o coração deles estava longe de Deus, de fato. Eles se preocupavam em mostrar para os outros o quão religiosos eles eram. Se preocupavam com a roupa, se preocupavam com o vestido do irmão, se preocupavam mais com a vida dos outros do que da sua própria vida. Eles se tornaram não apenas homens de Deus, homens ao qual eram responsáveis por guiar o povo até Deus, mas eles se tornaram um crítico da religião dos outros. Eles se metiam na adoração do outro. Deixa eu te dizer, a adoração de cada um é particular. Adoração a Deus, ela é individual. Não entendi, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deixa eu te explicar. Adoração é individual, ou seja, se tu não adorar, eu tenho que adorar. Se o irmão do teu lado não adorar, você deve adorar o Senhor. A minha e a tua adoração, ela independe se o irmão do lado está adorando, porque tem gente que só adora, só levanta a mão, só levanta a mão, só glorifica, só glorifica, só levanta a mão, só glorifica, se o pregador manda levantar a mão e glorificar. Deixa eu te dizer, a adoração que você traz de casa para o culto não é para o pregador, não é para o pastor, não é para o cantor. A adoração, ela é para Deus. Então, se o irmão do lado não adora, adore você. Se o irmão do lado glorifique, glorifique você, porque a adoração a Deus é individual, e Deus procura verdadeiros adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, ele diz: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que o adorem. Louvado seja Deus. Entenda algo: existe um adorador e existe um verdadeiro adorador. O adorador é aquele que adora quando está tudo bom. O adorador é aquele que adora quando está com o bolso cheio. O adorador é aquele que adora quando a situação está favorável. Mas o verdadeiro adorador é diferente. O verdadeiro adorador, ele é adorador por excelência. Tá bom, ele está adorando. Tá ruim, continua adorando. Tá com o bolso cheio, ele adora. Vem no culto, faz vigília, glorifica, bate palma, fala língua estranha, entra no mistério. Mas quando está tudo ruim, ele continua na brecha, continua na presença, porque a adoração dele não depende da situação que está vivendo, mas depende do Deus ao qual ele resolveu adorar. E os escribas estavam dentro da casa. E eu fico pensando, pastor Paulo, se eles não gostavam de Jesus, por que eles iam atrás? Por que eles iam atrás de Jesus? Porque eles queriam pegar alguma brecha. Eles estavam esperando Jesus falar alguma coisinha para eles poder apontar. Porque nisso eles eram especialistas. Olhar para o outro. Aleluia! Os escribas estavam dentro da casa. E o texto é lindo, irmãos. Eu amo esse texto. O texto diz que a casa se encheu. Tinha muita gente lá dentro. Gente que precisava, gente que não precisava, gente que ia só para olhar, só para enxergar, só para ver, outros só para receber, outros estavam de coração verdadeiro, gente que estava necessitada, estava enfermo. E o texto da Bíblia diz que vinham trazendo um paralítico. Diga comigo, paralítico. Paralítico é aquele que não consegue andar, que não tem mobilidade na perna. É diferente de coxo.
De vez em quando a gente usa coxo paralítico como se fosse a mesma coisa, não é. Coxo é aquele que não consegue firmar os pés. Ele consegue até mexer o pé no lugar, ou tem um defeito físico no pé, na perna, não consegue mobilidade para caminhar, mas ele pode até ter um certo movimento do seu pé. Esse é o coxo. O paralítico é aquele que não consegue se mexer da cintura para baixo. É inválido da cintura para baixo. E por essa pessoa ser inválida, ter essa enfermidade, ter esse defeito físico na sua vida, não sei qual foi a origem que fez com que ele viesse a ser dessa maneira, desta forma, mas o texto da Bíblia diz que ele vem, eles trazem ele, melhor dizendo, que não podia caminhar, trazem ele carregado por 4, diga comigo, carregado por 4. 4 pessoas foram usadas para levar este paralítico até onde Jesus estava pregando a palavra. Entenda, Jesus estava pregando a palavra. Jesus estava anunciando a palavra. E quando o culto já estava ali andando, eles chegam. E quando eles chegam na porta, não tem lugar mais para entrar, porque a casa tinha enchido. Só que eles não poderiam voltar de mão vazia. Talvez se fosse nos dias de hoje, eles iam chegar na igreja. Talvez, se fosse os crentes da atualidade, alguns, porque ainda Deus tem remanescente. Mas alguns iriam chegar na porta, ia ver que está cheio e ia voltar embora. Não é assim? Não, volta outro dia. Não, outro dia eu venho. Ou talvez iam sair bravos, né? O pastor não deixou, não se organizou e agora nós vamos ficar para fora. Já aconteceu comigo isso, né? Certa feita nós estávamos, aproveitando o gancho, certa feita nós estávamos no congresso, pastor. E aquele congresso encheu tanto de gente que não tinha mais lugar para botar a pessoa. E os crentes, não é nem os visitantes, os crentes, fala da minha igreja, estou falando da minha igreja, tá? Os crentes entraram e viram que não tinha lugar e depois saíram me xingando. Aleluia. Mandando mensagem no WhatsApp para mim. O pastor não se organiza, não tem lugar, não sei o quê. Mas é aqueles crentes que só chegam 8 horas no culto, né? Quando o culto começa às 7h30, chegam 8, 8h30 e querem sentar lá na frente, né? Deus tem misericórdia desses aí. Mas voltando para o texto, chegaram junto, chegaram lá, estava cheia a casa e não tinha como entrar. Na ótica humana, vamos voltar embora. Vamos voltar para casa. Não tem lugar, não tem como nós entrar aqui, não tem como nós adentrar. Tem muita gente e para chamar também não tem como. Ele não vai conseguir sair de lá para vir até onde nós estamos. Só que os 4 amigos, porque para levar alguém até Jesus não tem que ser amigo. Glória a Deus. Aquele homem não podia ir sozinho. Aquele homem tinha que ser carregado. Esses amigos, irmãos, foram essenciais na vida daquele homem. Esses amigos foram essenciais para que o milagre acontecesse. Se esses amigos não se dispusessem a mostrar o caminho, a levá-lo até onde Jesus estava, a conduzi-lo até onde o Evangelho estava sendo pregado, para conduzir, mostrar, apontar o caminho onde Jesus estava, talvez aquele homem não tivesse recebido a cura e o milagre para a sua vida. Aqui eu tenho um grande ensinamento. Aqui eu tenho um grande ensinamento que vale para mim e vale para todos nós. Só tenha perto de você, irmão, amigos que te levem para perto de Jesus. Porque no meio da caminhada, irmãos, vai se chegando pessoas, muitas vezes na nossa vida, vai se aproximando, mas que não são amigos de verdade, que só vão estar contigo quando tu tem algo para oferecer, que só vão ser teu amigo quando você tem dinheiro para emprestar, quando você tem dinheiro para fazer churrasco, daí para convidar, quando você tem algo que possa oferecer, são amigos, mas quando você não precisa, vira as costas e nunca mais te procura. Não é assim? Ou estou falando mentira aqui? Há pessoas da nossa vida, mas Deus, Ele sempre coloca amigos de verdade no nosso caminho. E é esses que nós devemos preservar.
Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que odiar aquele que não é amigo de verdade. Você não ouviu falar isso. Pastor, quer dizer que eu tenho que virar as costas para aquele que é falso comigo, que não é meu verdadeiro amigo. Você não ouviu falar isso. Eu estou te dizendo que amar, nós devemos amar a todos. Guardar mágoa, nós não devemos guardar mágoa de ninguém. Orar, nós devemos orar por todos. Exercer o amor ao próximo, nós devemos exercer a todos. Mas conviver não é com todos. Andar junto não é com todos. Há pessoas que, se andar junto conosco, vai levar nós para o precipício, vai levar nós para o buraco, vai fazer eu e você ficar triste, vai nos entristecer, vai nos magoar. Então eu e você devemos ter do nosso lado. Não estou falando de ter inimizade com ninguém. Você não ouviu falar isso. Estou falando do ciclo de amizade. Só tenha perto de você aqueles que te levam para próximo de Jesus. Não, pastor, eu tenho um amigo que me convida para mim beber, para mim ir para o baile, para mim ir para o benzedor, para o macumbeiro, para o feiticeiro, para mim ir para as festas. Aí não é teu amigo. Aquele que te leva para o caminho torto não é amigo. Aquele que te leva para o caminho que afasta você de Cristo não é teu amigo. Ande com pessoas que te levem para a oração, que te levem para o culto, que te convidem para ir para a igreja, que te convidem para orar, que te convidem para consagrar, que te convidem para você ir na casa dele para falar da Bíblia, para estudar. Esse